Muito bem, estamos ao vivo? Estamos ao vivo. Olá, pessoal, muito prazer. Meu nome é Danilo Galinari, sou técnico e engenheiro, sócio e fundador da Dariagro, uma empresa do ramo da agricultura que tem como objetivo compartilhar conhecimento para vocês, beleza? Bom, ontem eu tive problemas aqui, né, com o meu computador. Aí hoje a gente conseguiu realizar, né, essa aula, estamos conseguindo, né, realizar essa aula com um novo método, vamos dizer assim, beleza? Eu estou usando um programa antigo que a gente utilizava para realizar as transmissões. E esse programa, infelizmente, ele não me habilita ler os comentários de vocês, beleza? Ele toma a minha tela toda aqui, eu não consigo ler os comentários de vocês. E eu utilizo o meu celular como câmera, né? O meu computador, a câmera não é tão boa e tudo mais, aí eu utilizo o meu celular como câmera. Mas beleza, né? Vamos seguir aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixa aí nos comentários que a nossa equipe vai estar respondendo, beleza? Nossa equipe está à prontidão aí para responder qualquer dúvida, qualquer comentário. O importante é eu transmitir essa aula para vocês, tudo bem? Compartilhar esse conhecimento. Bom, e o tema da aula de hoje é como produzir muito em pequenas áreas. Eu não vou dar continuidade da onde eu parei, porque eu parei logo no comecinho, né? Então eu vou iniciar aqui uma aula nova, né? Como a aula passada a gente excluiu também, então quem quiser acessar, né, essa aula pode estar acessando por aqui, beleza? Vendo toda a aula, né? Não precisa assistir um pouco daquela e um pouco dessa, vamos dizer. Assistir essa aqui por completo, beleza? Bom, vamos lá, hein? A nossa equipe já compartilhou nas nossas redes sociais essa aula. Eu já vou dar início aqui. A aula vai ser rápida, vai ser direta, vai ser bem simples. Tudo bem? Bom, e o que a gente vai aprender nessa aula? Principalmente planejamento estratégico da área, escolha inteligente das culturas, preparo e correção do solo, sistema de cultivo intensivo, tecnologia e irrigação eficiente, toda a parte de manejo fitossanitário também, agregar, né, valor e reduzir perdas, registro, avaliação e melhoria contínua, dicas finais, né, para alta produtividade em pequenas áreas e também exemplos de modelo produtivo intensivo, né, um exemplo aí para aproximadamente 1.000 metros quadrados. Se você tem 1.000 metros quadrados aí para produzir, né, a gente vai passar algumas dicas aí, alguns exemplos de modelo para você produzir nessa sua área. Tudo bem? Podemos? Podemos dar continuidade? Ó, deixem seu curtir nessa aula, compartilhe essa aula, é, que ajuda muito a gente, tá? No canal. Tudo bem? Eu vou explicar agora sobre o certificado. O certificado, a solicitação do certificado é muito simples, né? Primeiro, você precisa fazer parte do nosso grupo das aulas semanais, nosso grupo de WhatsApp. É por lá que a gente compartilha o formulário para você estar solicitando o seu certificado, o certificado dessa aula, beleza? É... Durante a aula, a gente vai liberando códigos. Você precisa anotar esses códigos, né? São 5 dígitos. Então, anota esses 5 dígitos, esses 5 códigos, para você preencher o formulário. Lá no formulário, a gente solicita esse código. Tudo bem? Boa noite, pessoal. Pessoal dando boa noite para mim. Não consigo ver os comentários, mas eu acho que o pessoal está dando boa noite para mim. A aula de ontem não deu muito certo. A de hoje vai dar super certo, hein? Beleza? Podemos dar continuidade? Lembrando que a solicitação desse certificado é gratuita, beleza? Toda aula semanal nossa, a solicitação é gratuita. Tem os cursos, né, que a gente pretende dar aqui todos os meses. Esse mês, né, na verdade, no comecinho desse mês,
A gente deu um curso aqui sobre adubação e nutrição de plantas, foi um sucesso, né? Muita gente solicitou o certificado e tudo mais, e a gente ficou muito feliz. Tem muita gente mandando mensagem para nós, perguntando já o tema do próximo curso e tudo mais que a gente vai dar aqui no nosso canal. Então a gente pretende dar outro curso, né? A gente está escolhendo o tema ainda, a gente dá o curso mês que vem já. Amanhã já é mês que vem, né? Beleza? Então, planejamento estratégico da área. A primeira coisa que você precisa fazer é o mapeamento do terreno. Você vai delimitar ali e conhecer a sua área útil real. Então, a gente precisa entender qual a área real de produção. A gente vai descartar as áreas com sombreamento, erosão e compactação severa, beleza? Não vai querer me plantar no meio da estrada aí, pelo amor de Deus. Análise de solo completa. É muito importante você realizar a análise de solo. Imagina só, você é pequeno produtor, você já produz em uma área pequena e ainda não realiza análise de solo, é um grande erro, porque você precisa saber os níveis de nutrientes presentes no seu solo. Imagina só, você já tem uma área pequena e a sua área a sua produção já está sendo afetada por conta dos níveis de nutrientes que estão em falta ou em excesso no seu solo. Então, é para isso que você realiza a análise de solo, para você entender a situação do seu solo. Tudo bem? Planejamento do uso da área, né? Você vai dividir por setores de cultivo, né? É, é, reservar espaço, né, para adubação, preparo de biofertilizantes, compostagens. Se você for fazer estufas também, né, se possível, né? Caminhos de acesso. Então, a gente que eu também não sou grande produtor, né? Sou um pequeno produtor. A gente sempre está pensando em otimizar a área. A gente sempre diminui as áreas que a gente fica transitando e tudo mais, a área já é pequena, aí você fica criando garagem, criando estradas, criando áreas para passagem e tudo mais, isso vai diminuindo a nossa área de plantio. Ó, o primeiro código já está na tela, hein, pessoal? Anotem aí. Deixa eu curtir nessa aula, que ajuda bastante a gente, beleza? Deixa seu comentário aí. Ó, se você é técnico, se você é engenheiro, se você é produtor, deixa aí nos comentários. Quem sabe você consegue uma nova amizade. Né? E também deixa o município da onde você está assistindo essa aula, beleza? Escolha inteligente das culturas. Então é muito importante a gente escolher de forma inteligente a cultura que a gente vai produzir nessa nossa pequena área. A gente sempre busca ciclos curtos, né, e alto valor agregado. Por exemplo, hortaliças. A gente tem alface, rúcula, coentro, cebolinha, tomate cereja e por aí vai. Frutas de ciclo rápido, como o morango, né? Plantas condimentares e medicinais também. Demanda local e canais de vendas. O pequeno produtor precisa realizar pesquisa de mercado. Você que é pequeno produtor e vai iniciar a produção, precisa pesquisar aí na sua região qual é a demanda do mercado, o que o mercado está precisando. Por exemplo, em uma determinada época falta morango, então você vai já se preparar para produzir morango para aquela determinada época. É, falta alface no final do ano, então tipo assim você já meio que já vai se preparando para fazer um pico de produção para ter um alto faturamento em determinadas épocas do ano, beleza? Vai depender muito da sua região, do estudo que você faz, da sua área, e tudo mais. Tudo bem? Cultura de alto rendimento por metro quadrado. Priorize o número de colheitas por ano e o aproveitamento vertical, né? Culturas em estufas, né? Consórcios aí e tudo mais. Se você puder ter uma estufa, melhor ainda, né? Aumenta muito a produtividade, o controle ali, principalmente de pragas e doenças, beleza? Então, a gente sempre fica pensando em culturas de alto rendimento por metro quadrado, tudo bem? Preparo e correção do solo é uma fase primordial, é uma das fases mais importantes, né? A realização da calagem, você vai ajustar o pH do solo conforme a análise de solo, gessagem, se necessário, para fornecer cálcio e enxofre, né? E melhorar a profundidade radicular. Adubação orgânica e mineral, né? Você vai enriquecer com compostos orgânicos, né?
esterco, humus, aplicação de NPK, né, de acordo com a recomendação técnica, com a recomendação da análise de solo. E também temos a adubação verde, né, incorporação de leguminosas e por aí vai. Então, o preparo do solo é um dos pontos primordiais. Você, pequeno produtor, você que tem uma pequena área, deseja fazer uma hortinha ali e tudo mais, o preparo do solo é um dos pontos mais importantes nisso. E, pensando nisso, estamos disponibilizando o nosso material sobre análise e interpretação do solo, que vai te ajudar nessa parte de correção, de preparo, de manejo do solo. É um material completo, né? Você recebe outros materiais também, né? Junto com esse material de calagem, cálculo de adubação, cálculo de calagem, principais doenças do solo, toda a parte de qualidade e manejo da fertilidade do solo. Então, você recebe também esses materiais extras. E também a planilha, é, é, uma planilha de recomendação de adubação e calagem, junto com esse material é enviado. Beleza? Então, acesso na descrição dessa aula. Acesso na descrição dessa aula para você estar recebendo, né, esse material, esse conteúdo. Tudo bem? Podemos dar continuidade? Tudo ok por aí? Hoje não está travando, né? Ah, mas é ruim ficar sem o comentário de vocês aí. Qualquer dúvida, pessoal, deixem nos comentários que a nossa equipe vai respondendo aí. Tudo bem? Sistemas de cultivo intensivo, né? O segundo código, anota aí, ó. Adensamento racional, né, que é o aproveitamento máximo do espaço, né, respeitando o limite, o espaçamento mínimo entre as plantas. Quando a gente vai realizar um plantio, né, seja de qualquer cultura, a gente que é pequeno produtor, vai produzir uma pequena área, a gente pesquisa o espaçamento mínimo entre as plantas. A gente está obedecendo esse espaçamento mínimo. Então, a gente sempre está ali no espaçamento mínimo, trabalhando, né? Porque a gente quer mais plantas por metro quadrado, beleza? Consórcio produtivo, né? Você planta duas ou mais culturas compatíveis no mesmo espaço. Por exemplo, cenoura mais o alface, milho mais o feijão, coentro mais a couve. Então, o consórcio ele ajuda bastante. Rotação de cultura, né? Evita a exaustão do solo e também reduz pragas e doenças. Sucessão de cultivos, né? Planejar o próximo cultivo imediatamente após a colheita anterior. Na verdade, no ato da colheita ali, você já tem que estar com tudo isso em mente, tudo bem? Tecnologia e irrigação eficiente, né? A irrigação localizada, né? Gotejamento, microaspersões, para economizar água e evitar doenças também. Então, é muito importante, se possível, realizar a irrigação, porque a irrigação a gente consegue fazer, né? A parte de irrigação consegue aplicar ali os adubos necessários, né? Através da fertirrigação, para estar aumentando a produtividade da nossa lavoura, beleza? Automação básica, né, o uso de temporizadores ou sensores de umidade, isso ajuda muito na economia de energia. Captação e reuso de água da chuva, né, reservatórios para irrigação e biofertilizantes também. Então, é bom, né, a gente ter uma cisterna ali para estar utilizando essa captação, né, da água da chuva. Beleza? Manejo fitossanitário e ecológico. O monitoramento, né, frequente, né, visitas diárias à lavoura. Então, a gente precisa, pelo amor de Deus, você já tem uma pequena área, você só vai lá de vez em quando, pelo amor de Deus, né? A gente precisa realizar o controle preventivo, né? Armadilhas, barreiras físicas, plantas repelentes, como por exemplo, né? O manjericão, o cravo de defunto, né? Biofertilizantes e caudas naturais, né? Como a cauda bordaleza, super magro, biofertilizante líquido, extrato de neem. Então, tipo assim, os biofertilizantes, né, e as caudas naturais ajudam bastante é, a incidência ali, né? A gente consegue diminuir bem a incidência de pragas e doenças utilizando biofertilizantes e caudas naturais. A gente tem um controle biológico, que é usar, né, inimigos naturais. Só que
Aqui vai de caso para caso. Então, o que eu aconselho para vocês é o controle preventivo e também o uso de biofertilizantes e caudas naturais. Tudo bem? Controle biológico é bom, só que como a gente está realizando com cultivos com ciclos curtos, às vezes a gente tem uma diminuição na produção por conta dessa demora. Não, não seria demora, mas esse tempo a mais que o controle biológico precisa. Beleza? Ó, pessoal, a aula já está acabando já. Falta pouquinho. Tudo bem? Falta pouquinho. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários. Joia? Qualquer dúvida, deixem nos comentários que a gente vai respondendo vocês. Deixa eu só ver um negócio aqui. Tá jóia, hein? Bora lá? Esqueci de pegar minha água. Agregar valor e reduzir perdas. Nós, produtores, buscamos basicamente isso. O tempo todo. Ó, o terceiro código já está na tela aí. Pessoal, qualquer dúvida, deixe nos comentários aí, tudo bem? Eu não estou conseguindo ver os comentários, mas a nossa equipe está aí para responder. Tá joia? Bom, colheita no ponto ideal, ela garante a qualidade e reduz ali perdas. Classificação e embalagem, a gente vai padronizar, né, os produtos. O que eu conheço alguns produtores que fazem o seguinte: eles cultivam e na própria propriedade, eles embalam, fazem a seleção, tudo certinho, e já manda para o mercado de forma direta. Né? Eles conseguem vender com um valor bem mais alto por conta disso. Lógico que o investimento, né, para você estar embalando, né, realizando a limpeza e tudo mais, é um custo maior, mas vale muito a pena. Vai do estudo do mercado que você faz aí na sua região, tudo bem? Transformação de excedentes, né? Doce, compotas, conservas, desidratados. Então, são alternativas que você busca para estar aumentando o valor agregado dos produtos que você produz aí na sua propriedade, né? A gente também tem a venda direta. Nossa Senhora, tô cansado. Ave Maria, trabalhei demais hoje. Vai chegando esse horário aqui, o sono já vai batendo já. Venda direta ao consumidor, né? Feiras, cestas, deliveries, restaurantes e mercearias locais. Eu indico vocês buscarem restaurantes e também mercearias locais, né? É, geralmente eles têm uma demanda mais contínua, vamos dizer assim. E é interessante porque você cria bastante vínculo, né, com essas pessoas e tudo mais, e também você consegue oferecer, né, mais alternativas. Isso é bem bacana. Beleza? Podemos? Registro, avaliação e melhoria contínua. Bom, controle de produção por área, né? Quanto que rendeu, quanto gastou, quanto vendeu. Então, tipo assim, a gente já tem uma pequena área. Então, é muito importante a gente realizar o registro de tudo que está acontecendo nessa pequena área. Né? A avaliação por cultura, né, e época do ano, a gente vai identificar o que é mais rentável, então por isso que a gente precisa realizar todas as anotações. Ajustes por ciclos, usar os dados para aprimorar plantios futuros. Às vezes, uma diferença é que você faz, por exemplo, em plantar uma semana antes ou uma semana depois, comparado com a safra anterior, já é uma grande diferença
que você tem ali com base no mercado, né, no que você pode oferecer para o mercado na hora da colheita. Então, para isso, a gente precisa realizar as anotações. Tudo bem? Dicas finais para alta produtividade em pequenas áreas. Então, ó, anotem aí. Muito importante. Faça mais de uma colheita por ano com culturas de ciclo curto. Então, você que é produtor em pequena área, você precisa buscar isso. Fazer mais de uma colheita por ano com culturas de ciclo curto. Usar estufas, né, ou túneis baixos, né, para proteger e também para antecipar as colheitas. Então, se você tem um investimento aí, né, se você tem uma grana para fazer um investimento em estufas, faça, porque vale muito a pena. Vale muito a pena. Né? Desde que você realize um estudo de mercado, já saiba aí o que exatamente você vai plantar na sua estufa. Tudo bem? Invista em conhecimento técnico, cursos, mentorias, assistências agronômicas também. Então, é basicamente o que vocês já estão fazendo aqui, né? Buscar conhecimento, né? Conhecimento técnico é muito importante. Crie uma marca própria e valorize o produto, como da agricultura familiar, sem agrotóxico, produto natural, etc. Então você precisa criar essa marca, criar esse vínculo também, porque aumenta muito o valor dos seus produtos. Tudo bem? Ó, pessoal, a aula vai ser rapidinho hoje, hein? Já está terminando já, hein? Agora vamos para o exemplo de modelo produtivo intensivo. Para você que tem aí, né, 1.000 metros quadrados, né? O que você pode ter, né? Você pode dividir em setores, tudo bem? Esses 1.000 metros quadrados. Ou você pode utilizar, né, apenas um modelo de exemplo aqui. Esses setores você pode é, determinar como ciclos durante o ano ali também, para você estar realizando, né? Por exemplo, imagina só que você tem uma área. E essa área você vai dividir em setores. No setor um você pode produzir hortaliças de ciclo curto, né? Alface, rúcula, coentro. No setor 2 você pode produzir tomate cereja, né? Em estufa, com irrigação por gotejamento. Né? Então, são opções ali. Né? No setor 3 consórcio de cenoura e alface. Então, tipo assim, você pode adotar esses setores ou pode estar utilizando é, cada setor em 1.000 metros quadrados. Tudo bem? Viveiro de mudas e área de compostagens também é muito importante. Eu vejo muitos produtores de mudas ganhando muito dinheiro, produzindo mudas aí de frutíferas, mudas de hortaliças também, né? É, 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 e o pessoal ganha bem. Hein? A produção esperada é até R$ 5.000 por mês com manejo técnico intensivo e mercado bem definido. Eu conheço pessoas que com muito menos fazem muito mais que R$ 5.000 por mês ali com manejo com a técnica intensiva, né? Utilizando estufas, né? Algumas culturas específicas, por exemplo, como a produção de cogumelos e tudo mais. Tem muitos restaurantes que compram. Então, vai do mercado, vai da região, vai de você avaliar o que dá para fazer. São várias, a gente tem várias opções. A gente pode pensar como setores ou como aquela área num todo, né? Para você realizar rotações, para você realizar algum tipo de manejo específico, algum tipo de irrigação e tudo mais. Beleza? Muita gente pergunta sobre a nossa planilha de recomendação de adubação e calagem. Essa planilha vai ajudar você a interpretar essa análise, esse laudo que você fez aí com base na análise de solo que você coletou. Agora você está com a análise de solo em mãos e não sabe o que fazer. Olha só que legal, que bonito, hein? Mas pode ficar tranquilo que essa planilha vai te ajudar. Você seleciona a cultura, coloca os dados da análise de solo e ela automaticamente
faz a recomendação de adubação e calagem, beleza? Da imagem que está aqui, a gente adicionou mais culturas. Tem bem mais culturas. Foram adicionadas, se eu não me engano, mais 6 culturas, beleza? Eu não sei dizer ao certo quais as culturas. Mas o acesso está na descrição. Você pode estar verificando, né, quais culturas através da descrição, do link aqui na descrição. Tudo bem? E para finalizar, né, a alta produtividade em pequenas áreas depende mais de inteligência técnica, organização e dedicação do espaço. A moto passando. E dedicação, né, do espaço do que o espaço, né? A gente precisa muito, né, de organização e dedicação. Nem sempre uma grande área vai produzir muito e vai ganhar muito. Então, às vezes, uma pequena área ali, com inteligência técnica, com organização e dedicação, ela produz muito mais que uma grande área aí. Beleza? Com as práticas certas e é possível, né, viver bem da agricultura em poucos metros quadrados. Então a gente precisa ter as técnicas certas ali para estar produzindo. Tudo bem, pessoal? Bom, estamos finalizando aqui essa aula. Agradeço aí a presença de cada um de vocês. Ó, o último código que está na tela, né? Ontem a gente teve um contratempo aí. Hoje a gente está realizando a aula. Por mais que vocês vejam aqui, né, o layout é muito parecido, né, com o das aulas anteriores, porém, eu não consigo ver os comentários de vocês aqui. Mas não tem problema não. Qualquer dúvida, deixem nos comentários que o pessoal vai responder. Tudo bem? Show de bola, hein? Bom, pessoal, agradeço aí a presença de cada um de vocês. Agradeço pelos comentários também. Muito obrigado aí pela presença de cada um. Bom, na próxima semana, o professor Renner vai ministrar a próxima aula. Fiquem atentos aí aos grupos, né? Principalmente ao grupo da aula semanal, que toda novidade a gente compartilha lá. Vou finalizar essa aula aqui e já vou compartilhar lá no grupo o formulário para você estar preenchendo e solicitando o seu certificado. Beleza? Então, ó, você que chegou atrasado aí, né? Volta à aula e vai pegando os códigos. Esse código que está aparecendo aqui não é o código. Esse código aqui, ó. Cadê? Esse código aqui embaixo aqui não é o código completo dessa aula. Então você precisa pegar todos os códigos aí. O que tem de gente colocando asterisco, 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 2, 1. Às vezes o pessoal coloca o link, às vezes o pessoal coloca um nome. Tem pessoal que escreve aula boa. Pessoal, precisa colocar o código lá para estar solicitando certificado. Beleza? Bom, vou finalizar aqui. Show de bola. Muito obrigado, pessoal, e até semana que vem.